Está começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo e é hora de aproveitar esses momentos para decidir fazer alguma coisa diferente para ter resultados diferentes na sua vida. Você quer mais saúde? Então aproveite as bênçãos que o Criador dá para você todos os dias. A luz do sol é um presente, a água, o alimento saudável, as escolhas que você pode fazer ou deixar de fazer. Todos esses são recursos que você pode adotar, que você pode se responsabilizar em usá-los para ter uma vida mais saudável. Tá começando agora o programa, a gente vai falar sobre uma doença que tem afetado muitas pessoas e que atrapalha bastante, mas o conhecimento talvez seja o primeiro passo para saber como lidar com o Alzheimer. E tem receita boa por aqui também. Hoje, um suquinho terapêutico, a gente vai fazer um suco pró-memória. Tudo aqui no Vida e Saúde. Você sabe que eu gosto muito de começar o Vida e Saúde com uma meditação, com um texto inspirador. Hoje a gente vai falar de Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Lá diz o seguinte: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Olha só que conselho maravilhoso que a gente tem na palavra de Deus. Amar ao Senhor, se apegar às coisas, aos conselhos que Ele dá pra gente. Alguém certa vez disse que o certo era a gente ter duas vidas. Uma vida vivida inteira para ensaiar e a outra para viver definitivamente tudo aquilo que a gente aprendeu com aquele primeiro ensaio. Infelizmente a gente não tem isso, ou sabiamente, tenho certeza que Deus tinha essa sabedoria ao nos oferecer uma vida aqui, mas se essa vida for vivida distante do Criador, distante das coisas maravilhosas que Ele fez pra gente, nada faz sentido. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e a sua vida vai ter significado ainda aqui nessa terra. O programa está começando. Hoje eu vou ensinar para você um suquinho terapêutico pró-memória. Eu estou usando os seguintes ingredientes, anota aí: meia xícara de folhas de agrião, 5 nozes, 3 maçãs com casca e suquinho de uva. Eu tô usando o suco de uva integral da Superbom. Se você não tem aí o da Superbom, pode usar de outra marca, mas eu gosto muito dessa, é super docinha, vale a pena o investimento. E para falar sobre o Alzheimer, a gente tá aqui com 2 convidados especiais. Dr. Tiago, tudo bem? Tudo bem, Teru. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Dr. Tiago é geneticista, está com a gente aqui já de algumas outras vezes, participou aqui no programa Vida e Saúde. Hoje vai ajudar a gente a compreender sobre o Alzheimer. E também Dr. Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Então tá bom, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Agora a gente vai falar sobre Alzheimer. Ele que é neurologista e vai nos ajudar a compreender esse assunto. Você conhece alguém que tem Alzheimer? Tem alguém da sua família que sofre desse mal? Eu tive já a impressão de que o Alzheimer era uma doença que era muito mais rara no passado e que hoje tem se tornado cada vez mais comum. Hoje é dia da gente conversar aqui com o neurologista, com o geneticista, se isso é só uma impressão ou se isso de fato está acontecendo. Já vou começar jogando essa para vocês. Será que a gente tinha menos diagnósticos, por isso a gente percebe mais a doença hoje? Essa é uma ideia comum, tinha mais dificuldade de fazer diagnóstico, mas a sua impressão inicial parece ser verdadeira. O número de casos tem aumentado, talvez porque um dos principais fatores de risco para desenvolver a doença de Alzheimer é a idade avançada. Então a população tem vivido mais, a população idosa tem aumentado, então o número de casos de Alzheimer também tem aumentado. A gente ouve muito falar do Alzheimer. Ah, minha tia está com Alzheimer, meu avô morreu de Alzheimer. O que é o tal do Alzheimer? O Alzheimer é uma doença degenerativa e que atualmente ela é incurável e que causa déficits cognitivos, déficits das funções cerebrais superiores, que a gente chama. Um dos mais comuns e mais importantes na doença é o déficit da memória, mas o Alzheimer é isso, é uma doença degenerativa que afeta as funções cognitivas, as funções cerebrais superiores. Memória, esquecimento, de curto, longo prazo. Sim, memória a perda de memória, a queixa de memória é um dos sintomas mais importantes da doença de Alzheimer.
mas ela pode causar também prejuízos na linguagem, problemas neuropsiquiátricos também fazem parte da doença de Alzheimer. Então, em fases avançadas, a pessoa pode desenvolver tanto déficit da percepção do ambiente, a alucinação ou delírio, isso pode fazer parte do quadro da doença também. Então, dá para entender que existem diferentes níveis de Alzheimer. Sim, existem diferentes níveis. Tem classificações clínicas que a gente usa para a doença de Alzheimer. Então, nas fases iniciais, a pessoa pode ter queixas, a gente depende de avaliações objetivas, testes neurocognitivos. Tem alguns testes que são simples, a gente faz no consultório, alguns são um pouco mais prolongados, mas nas fases iniciais, o neurologista pode detectar alterações, mas a pessoa não tem tanto comprometimento da qualidade de vida ainda. Nas fases mais avançadas, a pessoa passa a ter dependência praticamente completa para as atividades diárias. Cuidados básicos, né? Sim, incluindo cuidados básicos. Doutor Tiago, será que mais homens ou mulheres têm chance de ter Alzheimer? Então, é interessante isso. É o Alzheimer mais observado em mulheres. As causas para isso, tem várias hipóteses tentando explicar essa maior prevalência em mulheres. Tá. Alguns indicam que as mulheres são mais suscetíveis a alguns fatores de risco do Alzheimer e por isso elas desenvolvem com maior frequência. Outros apontam a própria longevidade maior das mulheres como uma causa disso. As mulheres geralmente vivem mais do que os homens, porque, como o Dr. Paulo disse, a própria idade é um fator de risco para o desenvolvimento. Mas a causa definitiva, ou que explicaria todos esses casos, ainda é desconhecida. Existem hipóteses para explicar essa maior prevalência em mulheres do que homens. E tem componentes genéticos também? Sim. Para a gente entender os componentes genéticos, é importante diferenciar dois tipos básicos de Alzheimer: o familiar e o esporádico. Tá? O familiar, o componente genético é mais importante, mais determinante. Resulta em alterações em 3 genes localizados em cromossomos diferentes: no 1, no cromossomo 14 e no cromossomo 21. Então, alterações em um desses genes podem comprometer a formação de uma proteína chamada beta-amiloide. E essa proteína normal, ela se fragmenta e vai se acumulando nos neurônios, prejudicando a função dos neurônios, consequentemente gera a morte dos neurônios. Nesse caso, seria A familiar. a familiar. Isso. E no caso esporádico, serão outras causas aí. Esporádico tem componente genético também, não é tão determinante como no Alzheimer familiar, está sendo associado ao gene da apoliproteína E. Né? Então, tem várias variantes dessa apoliproteína, tem a variante 2, a 3, mas o alvo é a 4, que é um fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer esporádico. Mas não quer dizer que o paciente tendo essa forma 4 da poliproteína, ele necessariamente vai desenvolver Alzheimer. Mas, obviamente, o teste genético, ao detectar essa variante, é um indício que a pessoa já vai ajudar. Uma predisposição, sim. Quero saber, excluindo o fator genético, o que mais poderia causar o Alzheimer, doutor? Se a gente tivesse uma resposta única para isso, ia ser ótimo, porque daí evita e acabou o risco, né? Infelizmente não tem. Mas tudo que prejudica a saúde do cérebro, num geral, aumenta a chance de Alzheimer. Então, doenças cardiovasculares, fatores de risco cardiovascular ou cerebrovascular aumentam a chance de desenvolver Alzheimer. Baixa escolaridade e baixo envolvimento cognitivo, profissional, isso também aumenta as chances de desenvolver doença de Alzheimer. Repete isso tudo de novo, então, que é legal a gente parar para pensar na nossa... Pensa aí na sua rotina, na minha rotina, eu também estou pensando aqui, avaliando quais são essas outras possibilidades. Assim, manter-se mentalmente ativo é um fator protetor, por assim dizer, para desenvolver a doença de Alzheimer. É positivo. Então, a gente sabe de estudos epidemiológicos que avaliam a frequência de doenças na população, que pessoas com menor nível de escolaridade têm um maior risco de desenvolver a demência e especialmente a doença de Alzheimer. Profissões com maior envolvimento cognitivo, que exigem mais dessa capacidade de raciocínio, tendem a ter uma menor chance de desenvolver doença de Alzheimer. Nada disso é definitivo. A doença não escolhe muito pessoas, claro. Mas são algumas coisas que a gente pode modificar no nosso dia a dia
para interferir na evolução e no surgimento da doença também. Parece pouco, né, gente? Mas esse pouco é melhor do que nada. Se você tivesse um pouquinho de chance de evitar a doença, você não se agarraria a esse pouco? Eu quero me agarrar. Agora, quando você fala de pessoas que mantêm o cérebro ativo, queria que você desse exemplos práticos. São aquelas pessoas que guardam o número de celular na cabeça ou que fazem contas matemáticas de cabeça também. Os antigos tinham muito esse hábito. E agora parece que a gente não sobrevive sem a calculadora do celular ou sem os joguinhos eletrônicos. Fala pra gente de como manter. Você tem alguns exemplos práticos de como manter o cérebro ativo? Tem coisas simples, por exemplo, leitura é uma atividade básica e que é boa. Alguns joguinhos, como você falou, trazem um estímulo positivo, então tem algumas coisas que ajudam a manter uma capacidade mental mais ativa. Participar também de atividades ou de coisas que melhorem a nossa percepção visoespacial. Isso envolve, assim, usar um trajeto diferente para ir de casa para o trabalho, a mudar as texturas que a gente entra em contato, prestar mais atenção em algumas coisas disso, participar de alguns jogos sociais, isso também pode ajudar. Pensei nisso, um jogo de vôlei, um jogo em equipe. Aí já entra uma outra coisa que é melhor ainda. Quando você falou de jogos de esporte, vôlei e tudo mais, isso envolve não só o aprendizado para desenvolver essa atividade, que é muito importante, quanto a atividade física em si, que é mais um fator protetor, mais um fator benéfico para a saúde cerebral. Que legal, gente. Olha, ele está falando aqui de várias oportunidades que a gente tem para mexer, para desenvolver, para manter a nossa mente ativa, inclusive usando a atividade física. Agora a gente vai mostrar para você uma matéria que a Rafa preparou lá na Clínica Adventista, na Clínica e Spa Vida Natural, lá em São Roque. A doutora Abigail vai mostrar para a gente alguns alimentos que podem também contribuir na prevenção da doença de Alzheimer. Aí no estúdio vocês estão falando sobre um assunto extremamente sério, que é a doença de Alzheimer. Por isso que hoje eu, Rafaela Martins, vim até a Clínica e Spa Vida Natural conhecer um pouquinho mais os alimentos, o estilo de vida que podem ajudar nesse tratamento da doença ou até mesmo na prevenção do Alzheimer. Quem vai me ajudar nesse momento é a doutora Abigail. Doutora, muito obrigada. Vamos lá, doutora. Primeiramente, o que pode ajudar então nessa prevenção ou até mesmo nesse tratamento? Estilo de vida, essa seria a palavra que resume? Realmente, estilo de vida é o mais importante, não só a alimentação. Tem pesquisas mostrando, por exemplo, que o exercício físico aeróbico, ele produz uma substância chamada BDNF, que é uma proteína que ajuda a neuroplasticidade neuronal. Quer dizer que cria novas sinapses, novas conexões, novos caminhos entre os neurônios, fazendo com que pesquisas mostrando pessoas com Alzheimer já estabelecida, que fizeram um programa de atividade física aeróbica regular, conseguiram melhorar extremamente o comportamento, a memória e a adaptação daquelas pessoas. Mas falando em alimentação, qual seria a mais adequada? Realmente, alimentação que seja rica em antioxidantes. Por quê? Porque esses antioxidantes vão evitar que esses radicais livres danifiquem o nosso corpo. Nesse caso, é uma doença vascular, né? A doença de Alzheimer. Então, uma alimentação rica em vitamina C, vitamina E, flavonoides e substâncias que estão, para você saber, nas cores. Então já sabe, né? Prato colorido é fundamental, igual essa mesa aqui. Tem vermelho, verde, laranja, roxo, entre outras cores maravilhosas. Mas, segundo a doutora Abigail, tem alguns alimentos que destacam quando nós falamos em Alzheimer. Então, por exemplo, se tem visto que o mirtilo, ou também conhecido como blueberry, é um alimento que é o mais protetor dos neurônios, né? Ele é rico em um tipo de flavonoides e evita justamente que os radicais livres danifiquem os neurônios. Também, uma dica interessante é que a alimentação seja rica em ômega 3. Mas, peraí, doutora,
ômega 3 não tem apenas em peixe? E para quem é vegetariano? Bom, se você ficou com essas dúvidas assim como eu, fica tranquilo. A doutora nos explicou que essa substância é absorvida pelos peixes através das algas que eles comem. Então, nós, através do consumo de algas, podemos obter esse ômega 3 e coisas mais frequentes, porque nem todos estão acostumados a consumir algas, né? Podem ser as nozes, chia e linhaça. São 3 alimentos vegetais que são ricos em ômega 3. O que acontece? Esses alimentos você precisa, especialmente chia e linhaça, mastigar eles. Porque senão você não está obtendo o ômega 3. Ele sai como entrou, mas a gente precisa mastigar ou moer na hora de comer, para poder obter esse nutriente. Doutora, muito obrigada, viu, por esclarecer pra gente. Então, você de casa, o pessoal aí do estúdio já sabe as dicas importantes. Estilo de vida é a palavra-chave de hoje, viu, gente? A gente fica por aqui, um beijo e até mais. Obrigada, Rafa. Obrigada, doutora Abigail. Que lugar maravilhoso, maravilhosa essa clínica e spa Vida Natural. Quero ir para aí loguinho, passar uns dias. Se você quiser conhecer, pode acessar o site, que vale a pena. Já que estavam falando em comida, eu vou seguir aqui com a minha receita, que também é um suco pró-memória. Eu estou usando maçã picadinha, estou usando 3 maçãs, um pouquinho de folhas de espinafre, de agrião. Minha verdura favorita é essa, viu, gente? Adoro. E aqui pede 5 nozes. Então, cada noz, só para você saber, é formada por 2 metades. Isso aqui é uma. Então, vou colocar 10 metades, tá? 2, 4, 6, 8, 10. É o suficiente. Como eu quero ficar bem forte, vocês também, eu vou colocar mais 3, tá? E vou bater com suco de uva integral. Olha que cor maravilhosa, cor da saúde. E agora a gente vai bater. Vou bater bastante porque eu não quero coar esse suco. As nozes são famosas por ajudar com problemas, prevenção de doenças cerebrais, neurológicas. Vocês sabem por quê ou não? Deixa para nutricionista. Eu sei que se falaram que é bom e é natural, eu vou tentar. Olha aqui que maravilha. Já está pronto o nosso suco pró-memória. E já vou servir pra gente. Se você está chegando agora, esse suco leva agrião, suco de uva e nozes e algumas maçãs também. A doutora Abigail acabou de falar da gordura, né? O ômega 3. As nozes também são fontes de gordura boa. Eu não coei, então pode ser que vocês encontrem uns pedacinhos de nozes ou maçãs aqui, tá bom? Vamos sentar lá na mesa? Ainda tem algumas coisas que eu gostaria de saber com vocês sobre o Alzheimer. Talvez a primeira coisa que eu gostaria de voltar perguntando seria: quais são os fatores de risco para o Alzheimer, Dr. Paulo? Alguns a gente já citou, por exemplo, a idade avançada. Eu vou deixar aqui à vontade para vocês, tá? Tá bonito também. Tá bonito, né? Olha, uma focaccia lá do Bendito Seja Pães. Fermentação natural, olha que maravilha. A gente já ensinou essa receita aqui no Vida e Saúde, viu? Uma focaccia de cebola com alecrim, vale a pena aprender. Vou deixar vocês à vontade, pode se servir. Tranquilo. Obrigado. Mas você estava falando de fatores de risco. A própria idade... A idade avançada, mas a idade por si só não é suficiente para causar o Alzheimer. Uma história familiar também aumenta a chance. Uhum.
outras doenças que afetem a saúde do cérebro como um todo. Então, a diabetes, hipertensão, obesidade, isso tudo aumenta a chance de desenvolver doença de Alzheimer. Traumatismo craniano prévio também aumenta um pouco a chance de desenvolver a doença. Uma vez que os neurônios, você estava explicando naquela questão, né, até do ponto de vista genético, uma vez que os neurônios são afetados ou são lesionados ou ocorre uma morte, é isso, dos neurônios, não existe possibilidade de se refazer? Essa é uma questão complicada. Realmente, os neurônios não são células que estão em constante divisão também, é fácil você repor essa perda de neurônios. Então, realmente ocorre vamos dizer assim, o cérebro acaba definhando, esses neurônios acabam sendo destruídos e eles não são repostos muitas vezes, né? É uma doença neurodegenerativa. Então, esse acúmulo que eu disse anteriormente, no caso do Alzheimer, dessa proteína beta-amiloide, vai comprometer a função dos neurônios e vai gerar essa morte posterior dos neurônios e isso é progressivo. Depressão também entra nessa lista de fatores de risco? Depressão pode fazer parte da doença em si, ela é uma coisa que pode estar muito associada. Você falou sobre recuperação e regeneração. Isso. Se a gente tivesse uma droga, alguma coisa que fosse capaz de fazer, seria também muito bom. Mas... Eu estou pedindo bastante durante o programa de hoje, né? Não, mas algumas coisas de hábitos de vida, eles podem fazer um negócio que chama neurogênese. É um pouco complexo, mas teve uns pesquisadores que descobriram até uma proteína, uma substância que é produzida no músculo durante a atividade física, um tipo de catepsina, que consegue chegar no cérebro e consegue estimular uma região do cérebro que é muito importante para a memória, que é o hipocampo, e formar novos neurônios até ali. É um processo que até pouco tempo a gente achava que não acontecesse, mas que está bem documentado que pode acontecer sim. Que coisa legal. Então, atividade física mais um fator para praticar. Sem dúvida. A atividade física, não vou dizer aqui que ela vai curar a doença, mas ela pode sim retardar a evolução da doença, ela pode melhorar a qualidade de vida, melhorar a evolução da doença com longo prazo, sem dúvida. Que bacana. Queria saber agora, depois do diagnóstico, a pessoa recebe lá, finalmente conseguiu fechar o quadro. O que ela pode fazer? Existem alguns medicamentos que Tá ajudam. bom o suco, né? Tá muito bom. Você gostou? Bom, gostei. Eu adorei também. Existem alguns medicamentos aprovados para uso em pacientes com Alzheimer. Tem duas classes principais de remédios que a gente prescreve. Mas fora isso, existem tratamentos para alguns dos sintomas da doença. Então, a gente pode usar alguns antidepressivos, algumas coisas assim. E manter um estilo de vida saudável é tão importante antes do diagnóstico quanto depois. Nesses estudos que eu citei agora há pouco, alguns mostraram benefício em pessoas idosas sem diagnóstico de Alzheimer, mas outros estudos mostraram também uma evolução mais favorável em pessoas já com diagnóstico que praticam atividades físicas e mantêm hábitos saudáveis de vida. E tem alguma atividade física mais específica, doutor? Ou qualquer caminhada, qualquer natação pode já fazer efeito? Qualquer exercício é melhor do que nenhum. Agora, um exercício que envolva algum grau de aprendizado também é melhor ainda. Olha que legal. De repente alguma coisa nova que não vai trazer risco a você, mas pensei aqui no Pilates, por exemplo, que lida muito com equilíbrio e consegue dosar bem a força, né? Não tem tanto impacto, mas realmente a gente tem muitas modalidades e coisas diferentes surgindo aí que podem auxiliar. Exercícios na água com supervisão, é claro, mas hidroterapia, hidroginástica, além de serem muito benéficos para essa fase da vida, né, que a maioria dos pacientes é bem idoso, ajudam também e tem um benefício pelo exercício em si. Agora, a gente falou bastante do Alzheimer aqui, mas você talvez em casa está com dúvida de como é que eu percebo a doença antes dela se tornar uma doença avançada. Como é que começam os sintomas? Na maioria dos casos, a queixa principal é a queixa de memória. Esse é um dos sintomas principais. Existem formas de Alzheimer sem comprometimento da memória, mas isso é mais raro. Tá. E eu também queria saber se esquecimentos e já começa a ter esquecimento aqui, ali, já estou de repente numa idade que é considerada fator de risco. Uhum. Como é que eu sei que pode ser Alzheimer ou simplesmente esquecimento? Faz parte da vida esquecer de vez em quando? Faz parte da vida. Para a gente gravar uma informação,
tem uma arquitetura complexa do cérebro para isso acontecer. Então a gente precisa primeiro prestar atenção nas informações, a gente precisa absorver as informações. Isso tudo é organizado naquela parte do cérebro que eu citei agora há pouco, no hipocampo. E quando as informações são importantes, ou são repetidas, ou tem uma carga emocional grande associada, elas são gravadas de forma mais definitiva no córtex cerebral. Então, para lembrar de alguma coisa, a gente precisa primeiro gravar e depois ter esse processo de recuperar a informação. Resgate ali daquela gravada. informação. Muitas pessoas, e principalmente jovens, têm queixa de memória e fala que de esquecimento e tudo mais, mas na verdade a gente percebe com a conversa que é mais uma dificuldade de atenção, é mais um prejuízo na captação das informações. Às vezes não registrou para poder lembrar depois. Exato. Na doença de Alzheimer isso acontece de forma muito marcada. A principal área afetada é a área que faz o registro mesmo dessa informação. Mas esses esquecimentos mais comuns do dia a dia podem ser várias outras coisas que não doença de Alzheimer. Doutor, vou dar um descanso agora para você beber o nosso suquinho. Doutor Tiago, é o seguinte, quando uma pessoa é diagnosticada com o Alzheimer, ela precisa de muitos cuidados. E quem está cuidando também vai sofrer um desgaste muito grande. Com certeza. Geralmente é uma pessoa próxima, né, que tem uma relação afetiva com aquela pessoa. Então, com o tempo, a pessoa não se lembra mais dela. Muitas vezes trata ela como uma pessoa estranha. Às vezes dá comportamento agressivo. E isso é muito difícil você lidar com a pessoa próxima, né? Então, o acompanhamento psicológico deve ser estendido para toda a família, para o cuidador. E muitas vezes a pessoa que está cuidando, ela acaba desenvolvendo alguma doença em função dessa situação Sofrendo também. muito. Sofrendo muito, né? Então, a pessoa demonstra uma estranha, até comportamento agressivo, depois a pessoa, na fase final, já fica uma fase meio vegetativa, não responde a interage estímulos. mais. Então isso é muito difícil para a família, para os próximos, para a pessoa que está cuidando. Precisa de cuidado também. Sim, sim. Doutores, eu quero agradecê-los pela participação aqui no Vida e Saúde. Foi muito esclarecedor, tema muito relevante. Então, quero agradecer pela participação aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. E já estão convidados a voltar à casa de vocês. Tá bom? Muito obrigado. A gente se despede aqui. Até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau.